Boa noite, boa noite a todos os ouvintes do Portal Mir. Uma satisfação estar com vocês aqui. E nós temos uma vez por mês, nós estamos com uma live. Hoje o tema também é muito interessante, que nós vamos falar sobre o que é inteligência emocional, como é que ela pode contribuir para a prosperidade emocional, né? Muitas vezes as pessoas estão muito focadas na prosperidade financeira, né? E acabam esquecendo a prosperidade emocional, que é ela que dá esse gás para que você possa ter um bom desenvolvimento em qualquer área da sua vida. Esse é um tema muito falado, muito discutido, mas poucas pessoas conseguem entender a aplicabilidade dela. Tudo bem? Fique à vontade aí para os seus comentários de sempre, né, suas sugestões, e nós vamos começar então. Tudo bem? Primeiramente, quero agradecer ao Portal Me, um parceiro aí de longa data, mais de 20, 15 anos aí que a gente trabalha junto. Tivemos a oportunidade de fazer muitas áreas. Para quem não me conhece, meu nome é Kotaro Tuj, sou da área da administração, mas também com habilidades na área de gestão com pessoas, coach, programação neurolinguística e também a área das constelações. Mas hoje o nosso tema vai ser inteligência emocional, tá? Se você quiser compartilhar com seus amigos que estão por aí, se você quiser também fazer as suas perguntas, seu comentário, vai ser muito bem-vindo. Então vamos lá. O que é inteligência emocional? Tá? Esse é um tema que surgiu mais ou menos há uns 15, 20 anos atrás, surgiu esse tema, especialmente com o Goleman, que é um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos, e ele cunhou, pelo menos é o que tudo indica, que ele foi o formatador desse nome, inteligência emocional. Então, o que é que significa? Que é possível nós desenvolvermos, tá? A inteligência, ela é um dom, né, que nós herdamos do nosso nascimento, da nossa sobrevivência, mas nós podemos desenvolvê-la cada vez mais. E como é que nós desenvolvemos a nossa inteligência? Uma delas é através dos nossos aprendizados, né? Você vê que durante o nascimento de uma criança, ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo, pode ser que ela tropece, né, numa batente, a primeira vez, a segunda, a terceira, até que vai chegar um momento que ela vai entender que ali ela tem que dar um passinho a mais e não tropeçar. Então, o que aconteceu com essa criança? Ela passou a ter inteligência. Ela sabe que aquele degrau, se não levantar o pezinho, ela vai tropeçar. E ao longo da nossa vida, nossas experiências, nós também vamos aprendendo as coisas. Por exemplo, talvez você era uma pessoa que sempre confiava nos outros, né, sem questionar, e algumas pessoas passaram a enganar você, passaram a tirar proveito indevidamente de você. E você passou a ter inteligência, que é inteligência? Escolher, saber discernir, selecionar, ver o momento certo, tudo isso é inteligência, tá? Inteligência não é só na área de estudo, de exercício. Inteligência também é como é que nós lidamos com essas questões do dia a dia. Aí você passou a ter inteligência que você não deve confiar, digamos assim, imediatamente nas pessoas sem um certo critério. Então você passou a quê? A ter essa inteligência. Só que existem coisas na nossa vida que elas se repetem continuamente e nós não aprendemos com ela. Nós passamos a repetir exatamente a mesma coisa, ano após ano. Então significa que nós não quê? Criamos uma inteligência para isso. Então deu para perceber que a inteligência ela faz parte muito do nosso dia a dia. Então, se você está aí nos ouvindo, boa noite a todos, né? E bom dia também ao Brasil. Então, eu quero te fazer uma questão. Existe alguma coisa na sua vida que você vê constantemente se repetindo e toda vez você comete a mesma falha, o mesmo erro? Você gostaria de aprender para que isso realmente possa não mais se repetir? Então, aí entra o nosso tema de hoje, que é chamado a inteligência emocional, né? Se você vê, muitas pessoas dizem, eu sou emocional, sou racional,
Deixa eu falar uma coisa para você, tá? O nosso cérebro, ele contém os dois ingredientes, tanto a emoção como a razão. O que diferencia, tá? É a forma que nós fomos criados, o nosso perfil comportamental, como nós reagimos às nossas experiências. Mas dentro das pessoas existe tanto o lado emocional quanto o lado racional. Algumas pessoas se expressam mais emotivamente, talvez chorando, é, 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 mostrando uma certa, precisando de um acolhimento, e você olha para essa pessoa e diz, ah, ela é uma pessoa emocional. Aí você olha para uma pessoa que está passando pelo mesmo problema, está ali duro, né, sério, não derramou uma lágrima, e tu diz, essa pessoa é racional. Deixa eu te falar uma coisa, as duas estão sofrendo a mesma emoção, só com reações diferentes. Uma pode estar chorando, e a outra pode estar o quê? Guardando tudo para dentro de si. Mas não significa que as duas pessoas não estejam o quê? Interagindo com a mesma emoção. Então, todas as pessoas são emotivas. Elas só expressam isso de forma diferente. E aí nós acabamos interpretando como se uma fosse emotiva e a outra não. Mas vamos lá. O que é inteligência emocional? Olha só. Inteligência emocional é a capacidade, tá, que o ser humano tem, olha só, de entender o que as emoções estão querendo comunicar para essa pessoa, para você, para mim. Deu para entender? Quando você tem uma emoção, uma raiva, uma tristeza, é, uma decepção, alguma coisa que mexe com as tuas emoções, lembre-se que as emoções também é uma forma de comunicação com o ser humano. As pessoas estão muito focadas na comunicação verbal, talvez no tom da voz, numa linguagem, numa escrita. Mas eu queria falar para você que, a emoção é uma forma de comunicação, olha só, com você mesmo, mas ela também afeta outras pessoas. Por exemplo, se você acordar mal-humorado, você vai ver que você está dando uma comunicação para você que alguma coisa não está legal, você não está disposto a compartilhar a alegria, a felicidade e você está fechado para hoje. Só que essa emoção que você tá sentindo, ela não fica só para você. Ela afeta as pessoas que estão tomando café com você, ela vai afetar as pessoas que vão trabalhar com você, elas vão afetar o dia a dia das pessoas. As nossas emoções afetam não só nós, como as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a inteligência emocional é eu compreender o que essa emoção está querendo dizer para mim, como ela afeta as outras pessoas, tá? E também afeta a mim mesmo. Então, isso que é uma inteligência emocional. E a maioria das pessoas interagem com as suas emoções reagindo a elas, tá? Com o mundo externo, mas não conectando consigo mesmo. O que é que essa inteligência, essa emoção quer dizer para a pessoa? Por exemplo, imagina que você acordou muito triste, tá? Provavelmente algum evento criou essa tristeza em você, tá? E aí você diz, ah, eu estou muito triste porque eu perdi o emprego, por exemplo. Tá, você está triste porque perdeu o emprego. Tá? Essa tristeza está falando o que para você? É aí que eu preciso entender. Ela está querendo sinalizar que agora você perdeu os colegas de trabalho e você não vai ter mais essa convivência. Essa tristeza está dizendo que agora você não vai ter a remuneração que você tinha e isso pode te criar algumas adversidades. Essa tristeza talvez está falando que você vai ter dificuldade de arrumar um emprego. Essa tristeza talvez esteja envolvendo a sua capacidade de permanecer no emprego. Essa tristeza pode estar vindo da injustiça que alguém fez ao demitir você da empresa. Deu para perceber? Então, o que é que essa tristeza vai falar para você? Ela vai transmitir um desses elementos ou vários e vai fazer você sentir essa emoção, tá? E muitas vezes, essa emoção também pode ser até o luto, uma despedida que você não fez do trabalho em que você estava. Então, não apenas permita que a emoção saia, mas procure entender qual é o sentido. Quando você consegue entender qual é a razão, qual é a função da sua emoção, é muito mais compreensível de você lidar com ela. Tá? Não estou dizendo que você não vai ficar triste, mas é mais fácil de você o quê? Interagir
conversar com uma pessoa, tá? Pegar um suporte técnico, emocional, para que alguém possa te ajudar. E aí você vai ficar muito mais do que potencializado e você passa a crescer na inteligência emocional, porque agora você compreende o que está. Já viu quando às vezes as pessoas, uma pessoa está interagindo com você e alguém diz assim, nossa, tu está muito irritada hoje. Aí você diz, eu não estou irritada, não. Nossa, você está muito triste. Não, não estou triste, não. Você está com raiva. Não, não estou com raiva. Quando as pessoas reagem dessa forma, é que elas não se apercebem que a emoção está afetando outras pessoas. Tá? As emoções não afetam só você, elas afetam outras pessoas. Tudo bem? Então, inteligência emocional é eu entender, compreender o que as emoções estão querendo dizer para mim, como elas me afetam e também como elas afetam outras pessoas. Quando eu tenho consciência disso, eu consigo interagir, eu consigo lidar comigo mesmo. Uma pergunta que muitas pessoas fazem quando se fala das emoções é possível controlar uma emoção? Olha só, as emoções, elas vêm de um processo de alto nível de inconsciência, de alto nível de impulsividade. Então, é muito difícil você controlar uma raiva, de uma palavra, às vezes, maldita, e de um pensamento. É muito realmente complexo isso, devido às características das emoções terem justamente isso. A emoção tem a característica de imediatamente reagir e ter um estímulo ao evento, mas, né, mesmo que eu não consiga 100% controlar, eu ainda posso ser inteligente emocionalmente. Eu posso desenvolver dentro de mim uma capacidade de, olha só, ser mais ponderado, ser mais o que? Controlado na medida possível das emoções. Tá? Talvez você deva lembrar que o pessoal da antiguidade falava muito, né? Conta de 1 até 10, respira fundo. Tá? Hoje a ciência tem comprovado muito interessante, porque quando você está emocionalmente abalado, você vai ver que o teu organismo, o teu sistema nervoso vai transmitir alguns neurotransmissores, como adrenalina, outros que vão realmente mudar o seu estado físico e emocional. E vai acontecer um negócio muito interessante. Você vai ver que a sua respiração, ela vai ser afetada. Geralmente, pessoas nervosas, ansiosas, a respiração ela fica mais intensa, num ritmo mais acelerado. E quando nós temos uma respiração mais intensa e acelerada, você vai ver que nós temos muito mais dificuldade de levar o oxigênio, respirar pelo diafragma e levar o oxigênio na quantidade exata para o nosso cérebro. Tem alguns estudos que revelam que quando nós temos uma tensão muito grande, até 30% do oxigênio fica em falta no nosso cérebro. Tá? É como se o motor tivesse funcionando com 30% a menos do óleo. Você vai ver que vai ter barulho, o desgaste muito grande e o motor pode até fundir, parar de funcionar. Então, o que as pessoas falavam da antiguidade, respira fundo, por incrível que pareça, é um dos grandes elementos. Porque quando eu passo a respirar fundo, eu volto para a minha frequência respiratória e o meu diafragma volta a funcionar da melhor forma possível e eu consigo elevar o meu nível de oxigênio. A falta de oxigênio no cérebro leva à irritação. Olha só, o meu lado racional ele fica completamente desconectado, porque o cérebro compreende que com a falta de oxigênio está faltando o quê? Algum elemento e o cérebro passa a querer produzir isso, mas de uma forma ineficiente. E aí você vai extravasar, né, falando coisas que não deveria, né, uma linguagem corporal, gritando, ofendendo as pessoas na busca insensata de manter a estabilidade. Porque muitas vezes você pode prestar atenção, quando uma pessoa grita, te ofende, extravasa tudo, daqui a pouco ela volta o quê? Aparentemente para uma estabilidade. Ela dá aquela. Mas isso não é inteligente emocionalmente, porque muitas vezes pode ser que não há retorno das palavras que você falou, das ofensas que você fez, e você pode realmente criar um grande caos para você
no ambiente que tu estás inserido e com as pessoas que tu estás interagindo. Então, a respiração ainda é um forte aliado, tá? Outra coisa que ajuda muito também as pessoas a ter inteligência emocional é saber o momento para falar e também o momento para ficar quieto, tá? É como diz Provérbios: há tempo tudo para ser feito. Há tempo para plantar, tempo para desarraigar, tempo para construir, tempo para demolir e tempo para falar e momento para ficar calado, tá? Tudo bem? Aqui o Agênio pediu para o Júnior pediu, eu não estou configurado, é por isso que eu estou achando estranho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a discussão que não está aparecendo para mim aqui os comentários. É por isso que eu acho que eu não estou interagindo. Deixa eu mandar um aqui. Obrigado, Júnior, pelo toque. Pessoal, não está aparecendo para mim aqui os comentários. Ó, mandei um boa noite aí. Vê se apareceu aí. Obrigado, Júnior. Eu estou sem comentário aqui. Agora apareceu, tá? Pessoal, quem quiser fazer o comentário, fica à vontade aqui. Eu acho que agora que apareceu aqui. Boa noite do Portal Mia. Aliás, não tem aqui. Eu estou sem a conexão dos comentários. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Somente seus seguidores poderão deixar lento discussão. Discussão. Só um minutinho, turma. Seguidor, discussão. Pronto. Tá? Veja se aparecem os comentários aí. Tá? Então, esses são os pontos principais aí. Pessoal, quem quiser também algum atendimento experimental, tá? Nós temos aí né, o atendimento experimental para quem quer, né, se livrar de alguns pensamentos, de alguns comportamentos e até algumas situações que prejudicam aí, tá? Tá aqui Maria, boa noite, Bruna, boa noite. Tá, realmente não está aparecendo aqui, viu, Júnior, aqui na minha caixinha de comentários. Mas, pessoal, boa noite a todos, tá aí, tá? Cibele, é verdade, Cibele, há quanto tempo? Seja bem-vinda aí. Olha aí, Cibele, toda uma vez por mês, tá? Nós estamos aí com uma live aqui no Portal Mir, tá? Deve ter acontecido algum problema aqui na área de comentários. Eu não estou conseguindo visualizar o comentário de ninguém, mas o Júnior já me passou alguns aqui. Boa noite a todos aí, Bruna, Cibele, Maria. É um prazer estar com vocês aí, tá? Aí na próxima eu ajusto melhor aqui os comentários. Tudo bem? Então, esses são alguns passos, tá? De como nós podemos organizar. Essas lives também estão fazendo parte de um projeto aí, tá? Que que é ajudar a comunidade brasileira no desenvolvimento, tá? Tanto pessoal como familiar e organizacional, né? Os que me conhecem sabem que eu morei aí 26 anos no Japão e quando estive aí incansavelmente, né? Os que me conhecem sabem muito bem, nós tivemos inúmeros projetos aí. Um deles foi o seminário que você veio fazer no Japão, o outro foi um significado para a vida. Fizemos o reality show Desafio. Tenho mais de 21 turmas de coach, constelação, programação neurolinguística aí no Japão e por algumas questões profissionais e familiares tive que retornar ao Brasil, né? E um certo tempo eu tive que me dedicar aqui à estabilidade, mas, né, nunca tirei o Japão do meu coração e por isso agora passei a proposta para o Portal Me, fui muito bem recebido, como sempre, e aqui estou eu novamente potencializando a nossa comunidade e deixando também disponível informações precisas sobre isso, tá? Também queria falar que o processo de coach, ele é uma ferramenta profunda, verdadeira. Talvez alguns tiveram experiências talvez desagradáveis ou não foi tão bom o conteúdo, mas ela é uma ferramenta, a programação de linguística, as constelações e assim por diante. Júnior, obrigado aí pelo toque aí e vai me passando os comentários se tiver. E as nossas lives, eu também falei que eu não vou fazer elas prolongadas de 1 hora, não vou fazer de 20 minutos, já estamos nos 20 minutos, 30 minutos, um pouco mais curto, mas bem focada para que a gente possa ter o melhor resultado possível.
Tudo bem sobre a inteligência emocional, tá? E eu também passei aí pro agenda que o Júnior ainda estou um pouco sem tempo, mas o que que nós vamos fazer? Nós vamos organizar aí um treinamento gratuito para as pessoas começarem a interagir, né? Sair só do trabalho da fábrica. Eu também passei muito tempo só em fábrica, depois eu percebi que eu também tinha que investir no meu processo mental, desenvolvimento intelectual, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Mas a gente vai fazer uma enquete aí no futuro e depois a gente vai organizar qual será o melhor treinamento para a gente fazer aí experimental, tá? Tudo bem sobre a inteligência emocional, pessoal? Então, ela é um ponto fundamental para que você possa organizar. E com a inteligência emocional desenvolvida, né? Você passando a entender as suas emoções, fica mais fácil de você criar as estratégias emocionalmente mais leve. E não deixar que a raiva, a tristeza domine você. Então, se eu estou com raiva de alguém e eu preciso algo, eu não preciso necessariamente extravasar minha raiva. Eu posso criar uma estratégia onde eu consiga o que eu quero com menos raiva. Eu posso sentir, por exemplo, o pesar de um luto, de uma tristeza, sem entrar na tristeza profunda, né? Posso tê-la de uma forma mais o que leve. É isso que a inteligência emocional tem. E eu gostaria de te falar só um ponto sobre a inteligência emocional, tá? Como é que você desenvolve ela, que se chama o autoconhecimento, tá? Existe 5, 6, 7, eu acho que talvez a gente possa até fazer a inteligência emocional módulo 2, módulo 3, que é o autoconhecimento, tá? Então, vou te passar aí um exercício aí, tá? Toda vez que vier uma emoção, tá? Uma tristeza, uma raiva, uma impaciência, né? Você começa pelo autoconhecimento, tá? Então, o que é que você faz? Quando você estiver sentindo isso, você pergunta, qual é, você pode até anotar, qual é a emoção que eu estou sentindo agora? Ah, bacana. Tá? Ok. Tá? Então, qual é a emoção que eu estou sentindo? Então, esse é o passo número um, tá? Boa noite, Mayumi. Agora sim, agora deu para mim conseguir aqui. Mayumi, né? Seja Alice, tá? Tem muita gente aqui. Sibeli, boa noite. Agora deu para ver. Então, o que é que acontece? Então, bateu a emoção? Não, vamos lá, tá? Ah, mas não dá para controlar. É um exercício. Então, pegue, tá, uma folha de papel e escreva qual é a emoção predominante. E você sente ela. É tristeza? É raiva? O que é que está acontecendo? Escreva. Em seguida, você vai pegar qual a mensagem, o que é que essa emoção está querendo transmitir para você. Porque a emoção é uma linguagem, só que ela não é uma linguagem falada. Ela é uma linguagem o quê? Emocional. Então veja o que é que ela está querendo e anote. Você está querendo alguém? Você está querendo esse trabalho? Você está ressentimento com alguém? Você quer pedir desculpa? Gostaria de ouvir alguém pedir desculpa para você? Tá? Então aí você vai o quê? Começando a entender. E o terceiro, você pode olhar como é que eu vou buscar isso que essa emoção está solicitando e veja se é possível inteligentemente. Essa que é a diferença. E o quarto é como essa emoção afeta as pessoas que estão ao meu redor. Porque, olha só, quando a tua emoção você não vai buscar daí com a estratégia correta, você afeta outras pessoas na intenção de obter o que quer. Mas esse acaba sendo o quê? Algo muito prejudicial para você. Tudo bem, pessoal? Tá? Hoje essa é a nossa dica, tá? Se você quiser aí, tá? Eu consegui aqui conectar pelo meu celular também. Então, olha, Amanda, né? Aqui, olha, Paulo, tá? Maria, Hiroshi, tá? Ok, olha, deixa eu ver, o Júnior aqui até colocou uma pergunta, tá? E ser apreensivo quanto à economia. Muito obrigado pela pergunta, Júnior. Com certeza, por exemplo, a economia está afetando agora financeiro, trabalho, escola, tá, tudo bem. Então vai aparecer uma emoção. Pode ser o quê? Um desespero, pode ser uma ansiedade,
pode ser uma insônia, pode ser uma raiva. Isso são sentimentos. Então, puf, eu já tenho ela, tá? Então, identifica qual é a emoção que está aparecendo agora nessa crise econômica. Pá. Depois que você tem essa emoção, vá resgatar agora qual é a mensagem, o que que ela está querendo. É um emprego que ela quer? Ela quer que acabe com a pandemia? Ela quer que volte tudo ao normal? É uma pessoa que, por exemplo, ela tinha contato e não pode ter? Identifique o que é que essa emoção quer. E depois você vai para a terceira. Como é que eu alcanço isso? Porque muitas vezes essa emoção ela está querendo que a pandemia acabe. E o que que acontece? É uma emoção que está querendo algo que não está ao alcance dela. E essa emoção vai ficar insistindo dentro de você. Acaba essa pandemia, acaba essa pandemia, acaba a pandemia. E o que é que vai acontecer? Isso não é possível. Essa emoção vai começar a desgastar você, porque isso não é possível. Então, agora você vai entender o que que essa emoção quer. Que acabe a pandemia ou que volte o trabalho. Então, o que é que ela vai fazer? Então, ela vai desenvolver uma estratégia. Como é que eu consigo, tá? Ter um trabalho de alguma forma, mesmo durante a pandemia, ou um ganho financeiro, digamos assim, é, momentaneamente para passar por esse tempo. Aí você vai ver que a pessoa vai ter o quê? Mais controle sobre a situação, tá? E não deixar a emoção achar que a pandemia deve acabar. Tudo bem, Júnior? Obrigado pela pergunta. Com certeza a emoção é agora o ingrediente número um, tá? Pessoal, o Júnior colocou aí o meu Instagram, tá? Arroba, eu acho que é Cotara Underline Tuji. O que é que tem lá, pessoal? Se tu entrares lá, eu acho que na minha bio, se eu não me engano, tem um e-book gratuito de como você consegue passar pela pandemia. Lá deve ter umas 6, 7 dicas, tá? Não são dicas milagrosas, mas são dicas que ajudam você muito a lidar com esse momento, tá? Exatamente, Júnior. Então, nós só podemos controlar o que está sob nosso alcance. Então, eu não consigo parar com a pandemia, mas eu consigo criar uma estratégia de sobrevivência ou de estabilidade com ela aqui. Quem sabe possa surgir inúmeras oportunidades para você. Pessoal, já meia hora aqui, tá? Eu quero fazer lives mais curtas, mais precisas. Deu para perceber que esse é um assunto que nós podemos dar continuidade, viu, Júnior? Que ainda tem sobre motivação, empoderamento, o ciclo da insatisfação, tá? E a gente pode dar continuidade. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? O Júnior vai me passar a data e a gente vai divulgando. Repasse para os seus colegas aí e quem sabe a gente possa ver. O que é que deixa eu ver aqui? A Norma mandou uma pergunta: como fazer para controlar um sentimento impetuoso gerado por algo injusto que aconteceu com a pessoa? Às vezes, a vontade é de brigar, esbravejar, mas se isso vai me desgastar, eu não quero reagir sem usar razão. A inteligência quer dizer que 10 vezes, o que além de respirar 10 vezes. Porque. Tá. Deixa eu responder essa pergunta da Noemi aqui, né? Deixa eu ver aqui. Noemi. Olha só, colega, se alguém fez uma injustiça, tá? Nós achamos que alguém fez uma injustiça com a gente, vai aparecer uma emoção. Tu pode ter certeza. E essa emoção vai começar a afetar você. E o que é que ela vai fazer? Afetar você e as pessoas que estão ao redor. E às vezes pode ser que nem afete a pessoa que fez essa injustiça. Passo número um. Tá? A pessoa que fez a injustiça com você, eu preciso avaliar o grau da injustiça e as medidas legais e não legais. Eu também posso fazer isso. Se alguém fez uma injustiça com você e ela cabe a medidas legais, judiciais, eu posso fazer isso, tá? Posso procurar os meus direitos, ressarcir o investimento. Se foi um dano moral, eu posso pedir uma indenização por isso. A indenização moral não é só o lado financeiro, tá? É a pessoa ser recompensada por um dano. É isso, a pessoa precisa se desculpar. Eu posso procurar os danos legais. Se não envolve os danos legais, tá? Agora vem, lembrando que a injustiça é uma necessidade nossa, ou seja, sua,
porque o outro pode ser achado que não é. Então, quando nós temos uma necessidade nossa, nós temos que ir em busca dela, não esperar a pessoa vir pedir desculpa. Então, o que é que você pode fazer? Você pode se aproximar dessa pessoa e explicar a injustiça que você sofreu, e você pode sim solicitar para a pessoa para que ela se desculpe ou se ela possa recompensar isso. Se ela virar as costas não querendo, tá? Então você deixa muito bem claro que ela tem uma pendência injusta com você. E o que é que você faz? Você continua o seu caminho, tá? E dizendo assim, uma pessoa me fez uma injustiça comigo e ela é responsável por isso, e não eu. Quando nós guardamos uma mágoa, de uma injustiça dentro de nós, nós estamos nos responsabilizando pelo que alguém fez mal conosco. E nós não queremos isso. Você devolva essa injustiça para a pessoa para que ela carregue isso, tendo consciência ou não. E dessa forma nós nos sentimos mais livres. Toda vez que alguém faz uma injustiça com você, com a gente, e nós guardamos isso, nós estamos nos responsabilizando pelo que a pessoa fez. Mas só faça isso depois de buscar, tanto legalmente como verbalmente, a suposição. Tudo bem, amiga? Espero ter respondido a sua pergunta. Já vi que esse tema é interessante. E, Júnior, já vamos até logo adiantar, tá? O próximo é o que é inteligência emocional, parte 2. Eu venho falar sobre a motivação, empoderamento e o ciclo da insatisfação e também respondendo perguntas sobre questões aí. Tudo bem, pessoal? Tá? Se alguém ainda quiser falar alguma coisa. Amiga, Noemia, né? Noemia, eu não sei se eu respondi do jeito que você gostaria, mas siga esse passo que você vai ser muito bem sucedida em se livrar dessa injustiça que fizeram com você, tá? Eu vou me despedindo por aqui, vai ficar gravado aí, vocês podem recapitular. Júnior, já continua aí, tá? Inteligência Emocional, parte 2, o ciclo da insatisfação, tá? Só marca a data, me passa aí, tá? Para a gente poder organizar, tá? Um abraço a todos que nos assistiram ao Portal Me, tá? Que é incansável aí em apoio à comunidade brasileira e todos que tiveram presente aí, tá? Um abraço a todos. Se tiver alguma pergunta adicional, mande aí no Portal Me que eu terei o maior prazer de responder. Um abraço aí, comunidade brasileira no Japão.